Top ZN hoje aqui nesse cenário de fundo, Lê e Rever. Daqui a pouco eu conto pra você por quê. Minha matéria de hoje é com o Newton Pedreira. Ele é sensacional, gente. Treinador, desenvolve pessoas pelo Brasil inteiro e é uma ferramenta mundial. Os hábitos de sucesso, fator de sucesso do Tony Robbins que ele utiliza aqui no Brasil. Confira na matéria. Começando mais um programa Top ZN, hoje com um convidado super especial, Newton Pedreira. Ele que tem esse nome forte e também desenvolve aí pessoas pelo Brasil inteiro, né? Só que eu queria saber de você, Newton, queria que você contasse, compartilhasse pro pessoal de casa, que ele já é famoso nas redes, viu? Andei olhando, todo mundo sempre comenta, mas eu queria saber de você. Como que começou essa trajetória como palestrante, treinador e coaching principalmente? Legal. Bom, em primeiro lugar, um prazer estar com você aqui nesse canal, que tem um público cativo. Muito obrigado por esse dia. Bom, falar um pouco da minha trajetória profissional, eu sempre brinco, né, em sala, nas palestras e treinamentos, que eu gosto de resumir isso em 140 caracteres, não é? Que falar de currículo, nossa... Mas assim, eu saí de duas empresas multinacionais, minha experiência sempre foi na área administrativa e depois uma baita experiência na área comercial, duas multinacionais. E tomei uma decisão, estava na Bahia, em Salvador, Farol da Barra, fiz um iluminado, tive um insight, por que não montar uma consultoria na área de recrutamento, seleção, capacitação e desenvolvimento? Porque eu viajava muito pelo Brasil, ficava muito tempo fora do Rio de Janeiro, sou carioca. E eu falei, pelo sotaque ninguém percebe, sotaque, né? Eu tô secando esse S, sabe, aqui em São Paulo, secando. Tô há 8 anos em São Paulo. E eu falei, putz, era muito legal. Ia pro hotel, a empresa pagava tudo e você tinha a oportunidade de conhecer pessoas e estrategicamente definir ela para posições de contratação. E isso não é fácil. Porque você então, descobrir talentos. Parece o melhor trabalho do mundo. Mas eu sei muito bem que tem suas dificuldades, porque você tem que... A função de desenvolver pessoas para deixar em alta performance é uma responsabilidade muito grande, não é? Sem dúvida. Assim, essa trajetória de lá para cá já somam 18 anos de experiência. São centenas de pessoas amigas, novos amigos. São processos de mudança. Hoje as organizações estão dando mais atenção ao processo de gestão de pessoas do que simplesmente o processo e a estratégia. Empresa é uma coisa virtual, pessoas são seres que precisam ser bem tratados, humanizar o trato. E a minha formação na área de coaching, né, eu costumo dizer que é meio jurássica, eu tenho 18 anos de formação também no coaching. Isso daí é raro, gente, porque a gente vê hoje um coach em cada esquina, isso é bem verdade, né? Aqui no Brasil... É uma formação, para quem ainda não se lembra muito do coach, o Fábio Abate, que é um grande coach também, já esteve com a gente no programa, a gente já esclareceu alguns pontos sobre o coaching, mas para você que está em casa, você vai saber um pouquinho mais do Newton também, é um processo para atingir um objetivo, é um dos processos de ferramentas que existem no mercado, só que no Brasil se popularizou, por quê? Porque foi uma facilidade que as pessoas encontraram de ter uma formação muito rápida, uma profissão muito rápida. E você sabe muito bem que é tão sério o processo que já são 18 anos dentro desse processo. Conta mais. Então, a gente costuma dizer que para ser bom no que a gente faz, isso é uma regra científica, são mais de 10 mil horas. Né? E eu consegui acumular isso entre aprendizado, sessões de coach, muito pro bono, muitas sessões potenciais para CEOs, líderes, gestores e pessoas interessadas em aprendizado e desenvolvimento. Essa é a proposta do coaching. E quando isso é encontrado, a pessoa começa a ter autoconsciência e ela melhora a autenticidade dela. Ela consegue entender os talentos dela. O coach direciona ela. O que você falou, hoje as empresas sofrem talvez uma vitimização de novos coaches que pagam uma primeira formação, um practitioner ou alguma coisa do gênero entre as diversas entidades. E não é uma crítica minha, mas eles vão totalmente despreparados para dentro do mercado corporativo e estão preocupados em recuperar o que investiram. Isso de verdade acontece. De verdade acontece porque são formações caras
E aí não tem acompanhamento mas posterior. Também existe o mercado, que é aquele mercado que oferece, que tem a promessa de altos ganhos. Então as pessoas buscando facilidade acabam caindo também nesse sentido. Mas a gente sabe que também tem os profissionais que fazem jus à carreira e que estudam muito, assim como o Newton. Tem muitos profissionais que realmente seguem à risca, né, o processo de coach e a seriedade que ele propõe. Mas o que me chamou a atenção no seu site, eu navegando por lá, um site muito legal, gente, está passando aqui embaixo, dá uma olhadinha, entra lá, são 2 que você pode entrar, tanto o Fator de Sucesso quanto do Newton Pedreira mesmo. E aí eu me deparei com 2 processos que você trabalha, mentoring e coaching. E aí, as pessoas estão lá em casa, ouvem isso todo dia nas redes sociais, mas conta pra gente qual que é a grande diferença entre esses 2 processos. Então, rapidamente, existem muitas definições, a mais sucinta, ao meu ver, é a seguinte: são dois processos distintos. O processo do coaching, ele ajuda você a aumento de performance, ganho de produtividade. Você sai de um estado atual, hoje, que você está posicionado para um estado desejado. O coach não dá respostas. O coach é um bom perguntador. Ele faz você encontrar as Ele respostas. tira, né? Ele exterioriza os teus talentos, a tua maneira de pensar, o teu ser, o teu próprio DNA. Ele explora isso de uma forma inteligente e humana. O processo do mentoring é um processo de experiência e é muito enriquecedor. Por exemplo, as áreas de mentoring, que eu gero mentoria, são áreas de experiência. Muito tempo na área de governança corporativa, muito tempo na área de vendas. Então eu tenho autoridade para falar para a pessoa e mostrar a direção para ela. Ou seja, você pega a sua vivência... Exatamente. E aponta o caminho. Muito legal. Entendeu? Muito Essa é a legal. diferença. Agora, a habilidade está entre você ter a maestria pela experiência em criar uma sessão de coaching e gerar um mentoring. E sempre explicar ao coach, a empresa que te contratou, a diferença distinta disso e o que você pode gerar de ganhos para a corporação e para o indivíduo. Agora, isso é importantíssimo. Me fala uma coisa, qual que é o momento de cada indivíduo ou da corporação de ter o processo de coaching ou mentoring? Ou seja, você chegou na empresa, está fazendo uma consultoria para essa empresa. E aí, como você identifica que ela está mais suscetível a um processo de coaching ou de mentoring? Muito boa colocação tua. Em geral, a gente não traz solução de prateleira. Né? É analisar e customizar, personalizar o produto. Entender as necessidades, quais foram as ações que a empresa já fez no passado, cronograma de ação dela, as experiências, ouvir mais a comunidade dela, as próprias pessoas, a liderança. E entender o seguinte, o que é preciso aqui agora? Um processo estratégico de coaching, criar módulos de treinamento com ferramentas de coaching, ou trabalhar mentoria para os liderados. Então, assim, depende muito do desafio. Eu atrelo o desafio ao processo do coaching ou à mentoria. Depende de como a pessoa quer encurtar o caminho. Então, como é que ele funciona de uma forma tênue, uma linha tênue, mas inteligente? A gente não tem bola de cristal no processo do coaching, você sabe disso. A gente tem uma ferramenta, talvez você vai me perguntar sobre ela depois, chamada Fator de Sucesso. Não é bola de cristal, mas ela já é usada por mais de 18 milhões de pessoas no mundo. Ela foi criada por um grupo, e principalmente entre eles uma brilhantemente, uma mente genial, chamada, o autor, o Jay Niblick, inclusive que é parceiro ativo do Tony Robbins, quem conhece da programação neurolinguística. Sensacional. Aquele filme, não estou fazendo propaganda na Netflix, mas na Netflix, se você quiser assistir, Eu Não Sou o Seu Guru, ele descobre no meio daquela multidão de participantes pessoas com tendência suicida. Como? Se elas não falaram, mas a ferramenta revelou. Então a gente tem uma ferramenta muito poderosa, com licença no Brasil para utilização, que nos processos de coaching, mentoria, counseling, a gente utiliza de uma forma muito hábil. Eu ia te perguntar justamente sobre o fator Acabei de sucesso. adiantando o assunto, tá Não, vendo? mas isso é ótimo, a gente está nesse bate-papo para isso mesmo. Me chama muita atenção o fator de sucesso, são alguns hábitos que vocês
trabalham dentro do processo todo. E eu queria saber por que você escolheu essa ferramenta. Legal. Dentre tantas outras no mercado, você agora discorreu um pouquinho sobre ela, além da expertise, da experiência do Tony Robbins, todo mundo conhece. Quem gosta de PNL como eu, quem gosta de coaching como eu, ama esse cara também. Né? Quem gosta de comunicação, não tem como não conhecê-lo. Mas, além dessa expertise e de ser atrelado ao nome dele, o que te chamou a atenção na ferramenta que você fala, não, essa realmente vai trazer resultado para o meu coaching? Muito boa. Está sendo excelente o conjunto de perguntas. Parabéns, Manu. Existem muitas ferramentas no mercado e muitas metodologias. O pessoal chama de muito querida a ferramenta com a metodologia DISC. Nós utilizamos o DISC, mas e o que me chamou muito a atenção nessa ferramenta, a experiência com a ferramenta foi o seguinte: o DISC, ele mede o teu estilo comportamental. E a gente também trabalha no Advanced Insight com a parte, eu vou dar uma criação, uma visualização melhor para entendimento. Imagine um iceberg. Então a ponta do iceberg, quando você olha no horizonte, aquela ponta é o DISC. A gente mede por ali o comportamento, é visível. Você tem um comportamento e teu estilo. É um Pronto. comportamento que todo mundo nota, você ali nota, enfim. É ponta de iceberg. A parte de valores, ela é a parte semivisível, tá abaixo. E a parte invisível, a gente trabalha com atributos. Como é que é isso, Newton? Então, em cima, a gente pensa assim na ferramenta com o DISC. O quê? O que é o seu comportamento? Qual é o seu estilo de comportamento? No porquê, a gente trabalha com valores. A gente identifica os teus motivadores e alguns drivers. Por exemplo, o que são possíveis sabotadores, como é que é teu estilo, como é que é a tua busca. Essa é a parte que está ali... Semivisível. Semivisível. Você vê, mas não vê, sabe? Vê e não vê. Agora, invisível são os atributos, como a Manu pensa. Quais são as decisões que a Manu toma. Então, a ferramenta ela tem essa mescla de olhar o indivíduo por inteiro. É perfeito na hora da contratação. Então, eu recebo um currículo para uma posição estratégica, eu na área de RH, uma área de decisão estratégica, e encaminho o link da ferramenta. A pessoa me responde, e outra, não é um questionário, ele tem uma praticidade que você, de 8 a 15 minutos, num lugar tranquilo, calmo, sem nenhuma interrupção, você responde e você percebe o teu nível de autoconsciência e autenticidade. Você vai encontrar os teus pontos geniais. Quais são os valores da Manu que movem a Manu para determinados comportamentos e motivadores e como a Manu pensa. Essa ferramenta existe. E a gente licenciou ela já há 2 anos no Brasil. Muito legal. Demos o nome Fator de Sucesso. Ela é by Inermetrics, que é o padrão, é a ferramenta mundial, a licença americana. E é uma ferramenta legal assim, por exemplo, eu sou recrutador aqui no Brasil e tenho que fazer entrevista com um espanhol. Eu mando a ferramenta, ele responde na língua dele, nativa, e eu recebo a ferramenta em português, se eu não falo espanhol. Muito legal. São mais de 18 idiomas na ferramenta. Então é uma ferramenta bárbara. É o que eu posso te adiantar, assim, sabe, Manu? Não, pelo que ele disse aqui, já deu para Ótimo. notar porque que ele escolheu a ferramenta. Isso E é aí verdade. ele me disse também, né? É uma ferramenta americana. A gente sabe que o que acontece nos Estados Unidos gera muitas vezes muitas oportunidades para Sem nós dúvida. brasileiros. Eu estou aqui justamente com o Le Revé atrás, por isso mesmo, porque a Mirante, Newton, vai fazer um grande evento nos Bacana. dias 24 e 25 de agosto, justamente apresentando essas oportunidades que existem lá fora, para você que pensa em investir em Miami, Flórida, Orlando, então tem que vir com a gente, tá? Tem um guia que você baixa no site miranteflorida.com.br. Lá você fica sabendo como que você precisa separar suas documentações, toda a forma de investimento, o visto EB5 que te garante realmente uma permanência nos Estados Unidos e muito mais. Então entra lá no site, baixa o seu guia e participe dos eventos, tá? Só entrar em contato no mirante.com.br e saber mais sobre esses eventos de oportunidades lá fora. E eu quero te agradecer muito pela tua participação aqui com a gente. Muito obrigado. Quero que você deixe um recado para quem está lá em casa, que não fez ainda a ferramenta, mas se você fosse deixar um recadinho para essas pessoas terem realmente um fator de sucesso, levantar e fazer acontecer, o que você diria? Ótimo. Bom, eu costumo pensar o seguinte,
Comportamentos são modificados com atitudes. Valores e princípios, eles criam as consequências do que a gente pretende na vida. As pessoas reclamam demais. Eu estava vindo para cá agora com um profissional que está nessa massa desempregada. A gente sabe muito bem que é muito mais do que 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. É um lapso que a gente está vivendo. Com 55 anos de idade, ele ficou uberizado. Ele agora dirige um Uber há 3 meses. Ele falou: Newton, eu estou com o mesmo sentimento que eu tive quando eu tinha 18 anos de idade. Não sabia o que fazer. Eu não sei o que fazer mais da minha vida. Então, o que eu digo para você, encontrar o teu fator de sucesso é conhecer você. Você é feito do quê? O teu DNA. A partir disso, você vai conseguir entender as oportunidades, como você pode usar a tua genialidade em busca do seu melhor, do seu crescimento. Acredite em você. Não acredite em crise, nessa panaceia, essa loucura que a gente está vivendo no Brasil, que é um problema político, não é problema econômico. Você tem mais de 40 anos, estou com 45, eu sempre vi falar de inflação, crise e problema. Se a gente for pensar nisso, a gente vai ficar totalmente perturbado. Então desliga a televisão, não quer mais saber de problema, não lê jornal e acredite em você, invista em você. Isso é que vai gerar a diferença que faz a diferença. Então, um prazer estar com você aqui, com a tua audiência. Espero que a gente possa criar uma parceria com Sinergia, que eu vou deixar no programa, um presente para quem está assistindo aí, você mesmo que está assistindo, isso é surpresa de fazer, entrando no site, a ferramenta. E eu não estou mandando ela incompleta, estou mandando ela completa, para que a pessoa possa conhecer sobre ela. E aí, com os nossos consultores habilitados, certificados, você tem uma devolutiva. Gostou do presente? Muito, gostei muito. E você? Tem que entrar lá agora, fatordesucesso.com.br, newtonpedreira.com.br. Então, gente, nos 2 sites você vai ter esse presentaço. É muito bacana para você que fica ligado aqui no Top ZN. Gostaram da matéria? Então entra lá. E se você quer fazer como o Newton deixou aqui de conselho, encontrar o melhor de si, encontrar o melhor da sua empresa, entre em contato com ele. Ele tem muita ferramenta boa. Obrigada, Newton. Obrigado, Manu. Sucesso para você sempre. Para nós. Tá, obrigado. Sucesso, um abraço. Muito legal, gostaram da matéria? Então entrem no site dele, vocês vão adorar todas as propostas, todos os treinamentos que ele tem lá para oferecer. Realmente vale a pena investir para desenvolver todas as possibilidades, todos os nossos fatores de sucesso. Antes de continuar com o nosso programa Top ZN, eu quero chamar nossos comerciais. Daqui a pouquinho a gente volta. Tati por Tati Ribeiro, uma loja com atendimento personalizado e peças exclusivas toda semana. Conheça e deixe a moda te surpreender. Tati por Tati Ribeiro, na Vila Sabrina.
Se você procura um ambiente rústico, familiar, com o melhor buffet da nossa região, você tem que conhecer o restaurante O Velhão. Na Serra da Cantareira, Estrada Santo Inês, 3000. Paneteria ZN, praticidade para suas noites e seus dias. Buffet diários com opções entre pratos frios e quentes. Oferecem sopas durante toda a madrugada, além de opções para o jantar, como carne, frango, peixe, massa, calzone, quichê e salgados. Venha conferir Paneteria ZN. Quer ser um anunciante do programa Top ZN? É muito simples, entre em contato programatopzn@gmail.com. Você vai receber todas as informações de como estar aqui com a gente. E quem já é anunciante, faz muito sucesso com o quadro dele no programa, é o Universo de Vinhos, Empório do 7. Marcelo, o que você preparou pra gente hoje? Olá pessoal, mais uma semana, mais um rótulo pra gente conhecer um pouquinho mais aqui no Empório do 7, no programa Universo do 7. Mais uma vez com a gente, André da Devino, grande parceiro, trazendo mais um rótulo que a gente tem aqui no Empório para saber um pouquinho mais da vinícola, e nessa caminhada a gente ia aprendendo juntos sobre os vinhos que estão no mercado e principalmente aqui no Empório. Bem-vindo, André. Obrigado, mais uma vez. Mais uma vez. Hoje ele trouxe para nós o escudo Rojo da Baron Philippe de Rothschild, certo? Certo, o escudo é um blend, são 4 cepas, é uma empresa francesa, né, Baron Philippe de Rothschild, então a produção do vinho é um conceito de produção francesa no terroir chileno. É um corte de Carmenere, Cabernet Sauvignon, Syrah e Cabernet Franc. É uma empresa francesa no terroir chileno. Sim. Eu tive o prazer de conhecer a Baron Philippe lá no Chile, fui muitíssimo bem recebido e fiz a degustação de todos os vinhos. Me impressionaram. Uma particularidade também, muita gente já sabe, a Baron Philippe junto com a Conte Toro. Sim, fabrica um Alma Viva, uma joint venture, né, que nasceu o vinho ícone no Chile. Até hoje acho que mundialmente a Alma Viva seria como se fosse o melhor vinho no Chile, né? Para as pessoas que olham a Alma Viva, olham o Alma Viva ainda como o melhor vinho no Chile. A gente sabe que todos os anos a influência da natureza aplica em todos os vinhedos, isso é muito mutável. Então, tem anos que você tem uma Alma Viva exemplar, como você vai ter outros vinhos também. Então, curiosidade, aqui é assim, se eu não estou enganado, a Baron Philippe, a francesa, é a que produz também o Ops One, é isso? Não, na verdade é uma outra joint venture com Mondave, né? E o que se aplicou o mesmo conceito, só que a família Mondave que toma conta da estrutura inteira do vinho. E o que é mais importante falar quando fala de Baron Philippe, porque a gente tem muitos Rothschilds, né? Quando a gente fala de Baron Philippe de Rothschild, é a família que vem do Chateau Mouton, que a gente tem Lafite, a gente escuta muito de Rothschild em São Paulo, tem vários vinhos produzidos por outras ramas da família. Só que Baron Philippe de Rothschild, que tem parceria com Mondave, tem parceria com Conte Toro, ele vem do Chateau Mouton Rothschild, que foi
existia uma controvérsia muito grande, que o Chateau Mouton foi um dos últimos a entrar na lista dos vinhos Grand Cru na França. E Barão Felipe foi muito reconhecido porque foi o primeiro produtor na França a produzir, engarrafar e vender o próprio vinho. Porque é muito normal e sempre foi muito comum na França, negociando, comprar dos viticultores as uvas, ou já comprar os vinhos prontos, botar o próprio nome e vender, como se fosse ele o grande produtor de vinho. Na verdade, não. Então, Barão Felipe, quando percebeu que da cadeia ele era o que menos ganhava dinheiro, ele resolveu fazer essa mudança. E isso impulsionou a empresa, num certo ponto que teve que lançar uma segunda marca, que é Mouton Cadet, que é um vinho de chateau, com um conceito de produção maior e tem um preço mais acessível. E dali, a baronesa Filippini, numa viagem para o Chile, se apaixonou e... Fala com quem entende é outra coisa. Escudo Rojo. Escudo Rojo, eu acho sensacional. Esse conceito, esse casamento de personalidade e identidades no vinho é difícil. A gente às vezes escuta algumas pessoas falar, pegou o que sobrou, misturou e fez o vinho. E na verdade não. Se você quer fazer um grande vinho com uma cepa, é mais fácil, porque você tem que respeitar o estilo dela, a identidade dela, do terroir e produzir o vinho. Agora, quando você mistura, o que pode se tornar? Isso depende muito da mão do artista, né? Do enólogo, óbvio, e do terroir em frente. Vamos ver. Saúde. Obviamente, eu já conheci o Escudo Rojo, acho fantástico. Ele é vamos chamar de ícone, mas ele é o principal vinho da vinícola. Da Barão Felipe. E esse corte, né? Esse blend representa, acho que é o maior representante da qualidade e ideologia da empresa. Maravilhoso. Particularidade sobre o vinho, a gente já sabe que a maioria é Carmener. Bom, primeiramente uma coisa que eles pedem para falar bastante hoje, porque quando escuta Escudo Rojo, ela é a tradução literária, né, do alemão, né, Rothschild. Rothschild, Escudo Rojo, então é a tradução da palavra. Não sabia. Escudo vermelho. Rothschild, então, em alemão significa escudo vermelho. Em espanhol, escudo rojo, e em português, escudo vermelho, né? E esses 40% de Carmener é legal porque é uva emblemática no Chile, então eles respeitaram o terroir, respeitaram toda a questão do lugar para produzir um vinho que eles tinham vontade de fazer, né? Eu vejo, é um vinho super equilibrado. Equilibrado, é o que a gente costuma chamar de redondo. Muito redondo, muito fácil de beber. Fácil de beber, tanino equilibrado, acidez na medida certa. Com o que eu harmonizo esse vinho para valorizar? Eu gosto mais de harmonizar ele com carne. Todas as vezes que a gente fez uma harmonização, as vezes que foram com carne, foram sempre muito bem-vindas, né? Sempre muito bem feitas, né? E você pode colocar uma carne um pouco mais rechonchuda, né? Ele aguenta, apesar de ter... O que é carne rechonchuda? Mais gordurosa. Mais gordurosa. E todas as vezes que a gente fez esse casamento, ele sempre foi muito bem. Carnes magras, você vê que faltava um pouquinho de suculência na carne. Entendi. Faltava um pouquinho de peso. Faltava untada na boca. Faltava untada, ele precisa de peso e casa com ele. Apesar de ser bastante encorpado, tem um traço, um tanino bem fino na boca, ele tem uma acidez muito vivaz, isso é bom. Gastronomicamente a gente fala que lava a boca, né? E prepara a boca para... Sim, mas é uma excelente opção também para quem está começando e quem quer beber um bom vinho. Às vezes harmonizado com um bom queijinho também. Bom queijinho, é um vinho bem vinho fácil. Vinho fácil de beber, vinho gostoso e principalmente custo-benefício maravilhoso. Hoje em dia, nem olhei ainda mas é um vinho abaixo de 100? Hoje 100. R$100. Hoje essa faixa de preço, mas vale cada centavo que você vai pagar por ele. André, mais uma vez aqui, sempre um prazer te receber. O prazer é todo meu. Adoro te ouvir, eu acho que o pessoal também adora, um conhecedor da história, pelo menos dos vinhos que você tá falando aqui. Obrigado. Obrigado. Vida longa, saúde, Amém. Escudo Rojo, aqui no Empório do 7. Alameda Afonso Schmid, 37, estou esperando vocês. Mais uma matéria sensacional, Empório do 7, um universo de sabores do vinho. E você vai conferir outras novidades em Empório do 7 em breve aqui no programa. Aguarda aí, tá? E Dr. Luiz,
que está com a gente sempre no programa, trazendo as melhores oportunidades imobiliárias. Afinal, são 30 anos de Grupo Mirante. Se você está pensando em soluções imobiliárias para compra, venda, locação, tem que ser com a Mirante. Ele entrevistou uma pessoa hoje e também trouxe novidades de oportunidades imobiliárias para investir aqui na nossa região. Confira! Olá, Dr. Edson Filgueiras nos deu o prazer de voltar aqui e dessa vez nós temos uma, duas, três, umas 4 perguntas aí feitas. Primeira pergunta, doutor. Preciso contribuir sobre o teto da vida toda para ver o maior benefício possível? Então, existe realmente... Como funciona isso? Eu costumo falar, eu costumo ver a pessoa nos últimos 5 anos paga mais. Como funciona isso, doutor? Teve 2 mudanças na legislação que o pessoal não acompanhou, não se atualizou e está ainda com a visão antiga, né? Até 29/11/99, a Lei 9876, o cálculo da aposentadoria era só a média dos últimos 36 meses. Então sempre a pessoa vai, no finalzinho você aumenta, no finalzinho você aumenta. Eu escutava isso muito no meu contador. Eu escutava isso no meu contador. Nos últimos 3 anos, não, paga pelo mínimo, nos últimos 3 anos você aumenta. Isso mudou desde 99. Realmente mudou porque, atualmente... A matemática não fecha. Né? A vida inteira pagando pelo mínimo, de 3 anos pelo máximo, e o resto da vida recebendo pelo teto. É uma planilha, né? Não tem vai jeito. Fechar. Então, realmente, houve uma mudança, e a partir de 99 se determinou o seguinte, que o cálculo de qualquer aposentadoria, seja por idade, por tempo, enfim, as outras modalidades que tem, será considerado todas as contribuições feitas de julho de 94, plano real, até o mês anterior ao requerimento. Então, se eu me aposento hoje, o INSS vai pegar tudo que eu contribuí de julho de 94 até hoje, colocar numa planilha, atualizar isso monetariamente. Só que a legislação previdenciária, ela traz a benesse de você excluir 20% dos menores salários desse período, sai da sua média. Então, realmente, para o seu cálculo, o que vai ser usado? 80% dos maiores salários pagos de julho de 94 até o mês anterior. Mesmo sendo entre aspas, doutor, vamos imaginar que eu faço o cálculo para o senhor e eu chego à conclusão que vou me aposentar daqui a 2 anos e meio, 3 anos. Mesmo que seja entre aspas, eu posso, na verdade, dar uma carregada nesses últimos anos, melhora alguma coisa. Então, o planejamento que realmente eu te aconselho é para você ter essa visão financeira antes de investir. Então, nesse exemplo que o Luiz deu, estou há 2 anos para completar meus requisitos, estou pagando pelo mínimo. Antes de você aumentar para o máximo e entender que é uma média, é contratar um perito, especialista em cálculo previdenciário, simular, mais 2 anos pagando pelo máximo, qual o reflexo financeiro disso na minha aposentadoria? Vou receber mínimo e se eu pagar pelo máximo, vou receber quanto nesses últimos 2 anos? Para ver se vale a pena. Financeiramente, para saber o que você desembolsou a mais de contribuição, lá na frente você vai ter um acréscimo, com certeza vai vir um acréscimo, mas o ponto-chave é entender o seguinte, esse acréscimo que vai gerar minha aposentadoria lá daqui 2 anos, eu recupero o investimento que eu fiz em quanto tempo? Com base numa expectativa de sobrevida. Vou fazer outra pergunta, doutor. Vamos imaginar que eu já esteja na idade de me aposentar e já tenha dado o prazo de me aposentar. Certo. Porém, na hora que o senhor fez o cálculo, minha aposentadoria ficou pequena. Eu posso continuar pagando para ver se melhora minha aposentadoria? Pode. A legislação determina requisitos mínimos, né? A pessoa quiser continuar, após os requisitos mínimos, continuar pagando para melhorar, pode. Mas aí a questão realmente, volta a falar, de novo, de fazer a planilha para ver se vale a pena. Porque aí tem um investimento que muitas vezes a pessoa esquece, é o deixar de receber. Porque você deixa de receber e ainda paga. 2, investimento 2, continuar pagando, né? Então, o planejamento tem que ser muito bem feito para você ter uma visão se realmente lá na frente vai gerar um aumento razoável para que esse investimento que você fez, deixar de receber e pagar, se restitua em pouco tempo. Doutor, outra perguntinha, doutor. Funciona contribuir sobre o teto nos últimos anos? Já respondeu. Isso, né? Tá? Posso pagar contribuições atrasadas, doutor? Então, via de regra, a legislação previdenciária ela é restritiva no pagamento em atraso. Né? Tem as suas exceções, que são aqueles segurados obrigatórios. Né? O empregado que o patrão não recolheu, esse obrigatoriamente não vai ter nenhum prejuízo, porque a responsabilidade tributária é do empregador. Tá? Mas o que tem muitos discutindo... O autônomo e o empresário. O empresário. Tá?
Então a legislação atual hoje determina o seguinte: se você provar o exercício de atividade como segurado obrigatório, eu provei que eu fui autônomo, está aqui meus RPA, está aqui meus contratos como autônomo, o INSS autoriza você a indenizar isso. Tá? O empresário, se eu provar que eu retirei por labore, está na minha declaração de imposto de renda, que eu exerci uma atividade, ele também autoriza a pagar. Vem com juros e multa, o valor realmente é alto e existe inclusive uma discussão judicial para tentar reduzir esses valores. A pergunta que me fizeram aqui, doutor, eu acho importante. Como eu faço para ser um contribuinte individual, doutor? Então, o contribuinte individual, existe duas categorias. Tem o autônomo, tem o empresário e tem o que a gente chama que é o facultativo. Né? O facultativo é uma categoria de segurado que as pessoas conhecem, que é aquele, o desempregado, o informal, o do lar, o estudante. Então, para você ser um contribuinte, basta você fazer uma inscrição junto ao INSS, até pelo site, você faz uma inscrição, vai gerar um número de identificador seu e você começa a recolher nessa categoria, sem problema nenhum. Doutor, para fechar nosso quadro, eu lhe daria 1 minuto, 2 minutos. O que o senhor falaria para a pessoa que está assistindo? Qual seria o conselho que você daria como se fosse seu filho? Qual é o caminho certo a ser seguido? Eu acho que o mais importante em relação à previdência social é ter uma educação previdenciária que infelizmente a gente não tem na escola, não tem na faculdade, e não é estimulado o conhecimento. Muitas pessoas não conhecem nem os direitos previdenciários que existem hoje. Então, o que a gente pode orientar nesse sentido é realmente entre os 40 e 50 anos, começar a fazer o planejamento. O planejamento é uma coisa tão complexa. Primeiro, levantar a situação sua para ver se tudo que você pagou realmente está ok, se tem uma divergência, se todas as empresas que você trabalhou aparecem no sistema. E um segundo ponto é realmente fazer uma projeção em termos de cálculo, quanto tempo falta, se vale a pena você aumentar, se vale a pena você abaixar. Tem casos que vale a pena abaixar. Então eu já estou atrasado, na faixa dos 40, doutor. Eu já perdi. Não, a partir dos 40 ele sim. E realmente buscar informações previdenciárias para que você não tenha nenhum direito que você possivelmente possa usufruir que você acaba não requerendo nesse sentido. Doutor, tem algum e-mail, tem algum telefone, tem algum site que o senhor poderia passar para a gente? O nosso escritório, o site do escritório é www.machadofilgueiras, que é o nome do escritório, .adv.br. E o telefone do escritório é o 2763-6565. Com relação ao e-mail, tem o meu, né, Edson JR, que é de Júnior, Edson JR, @M, que é do Machado, F de Filgueiras, A de advogados, A de associados.adv.br. Não se preocupe, foi tudo escrito aqui embaixo. Edson, só tenho que te agradecer. Imagina. Lembre-se, falando em Mirante, lembre imóvel. Comprar, vender, alugar imóvel é sempre na Zona Norte, é Mirante. 4 agências, Santana, Cantareira, Serra da Cantareira e Jardim São Bento, e um site com mais de 20 mil ofertas. Termino o meu quadro com mais uma gravação do nosso drone. Até a próxima. Obrigado, Dr. Luiz, pela participação com a gente mais uma vez. O programa Top ZN faz parte do Grupo Mirante. E se você quer investir fora do Brasil, você tem que entrar no site miranteflorida.com.br.
Lá você vai encontrar as melhores oportunidades, assim como o Lê Rever e o Botânico, que está sendo lançado aqui no Brasil nos dias 24 e 25 de agosto. Tem evento, então para participar é muito simples, entre em contato mirante.com.br. Agora no miranteflorida.com.br é onde você tem um acesso ao nosso guia de compra. Isso para quem quer investir lá fora e quer saber tudo como funciona. Documentações, visto EB5, isso e muito mais você encontra lá. Bom, para continuar nosso programa, não tem como não chamar aquela pessoa que faz muito sucesso aqui, porque justamente ela ensina como a gente consegue falar inglês de maneira simples, sem desistir do curso. Teacher Fê, o que tem aí pra gente? Oi, hoje a dica é sobre como lembrar melhor do que você estuda. Todo mundo tem dúvida de como memorizar ou fala pra mim, eu esqueço do que eu estudei, eu esqueço muito rápido, não consigo usar o que eu estudei. Então já deixa o like aqui no vídeo, é um tema bem bacana que todo mundo precisa, já compartilha com quem tá estudando inglês também que você conhece e vamos lá! Como que a gente faz para lembrar melhor do que a gente estuda? Então eu vou deixar aqui embaixo um vídeo todo em inglês, bem detalhado, de uma técnica que vem de um livro. Então esse vídeo que eu vou deixar aqui, eu tô esminuciando, eu tô falando um pouquinho mais do que foi falado nesse vídeo, mas ele vem de um livro que é um livro em inglês, também já foi traduzido para o português. O livro é The Owner's Manual for the Brain. O nome do autor desse livro é Pierce Howard. É um livro que fala, na verdade, sobre estudar como um todo, não só necessariamente o inglês. E o que ele fala nesse livro? É bem bacana o livro, ele fala, na verdade, de como o cérebro funciona, de todos os córtex, onde fica a informação em cada parte do cérebro. Ele é bem simples, assim, porque, na verdade, a tradução desse título do livro é o guia, o manual, né? O manual do cérebro. Então, como funciona o cérebro para quem está usando o cérebro, que somos nós. Então, o Pierce Howard fala de uma técnica que é, na verdade, um efeito do cérebro, um jeito que a gente vai usar no inglês, que você vai usar a partir de agora, que é o Spacing Effect. Spacing Effect. O que é esse Spacing Effect? É um efeito do espaçamento do que você estuda em dias, durante o tempo. Então, o que diz esse Spacing Effect? Ele diz que se você estudar 12 horas num dia o inglês, durante 12 horas no mesmo dia, é diferente de você estudar 4 horas durante 3 dias. Teacher, como assim? Sou ruim de matemática. Eu também. Você estudar 12 horas, ele vai ser equivalente, num dia só, seria equivalente em número de horas a você estudar 3 dias, 4 horas por dia, certo? Matematicamente. Só que o que ele diz? Que não é a mesma coisa. Você estudar 12 horas direto de idiomas, você decorar palavras, ou fazer as frases, ou assistir os vídeos durante 12 horas, gera no seu cérebro um cansaço, que a gente conhece, a gente sabe que estudar muito tempo em cima do mesmo assunto gera um cansaço. E mais do que isso, se você não estudar a mesma quantidade de horas, ou se você não estudar de novo no dia seguinte, 2, 3 dias depois, isso desapareceu da sua cabeça, que é o que a gente sente quando a gente, principalmente quando eu tava na escola, eu lembro disso, quando a gente estuda para uma prova. Então, você estuda para uma prova um dia antes, o seu cérebro vai ficar carregado naquilo, mas 2 dias depois isso já foi. Então, às vezes isso acontece com você quando você está estudando para uma prova de inglês, ou às vezes para uma entrevista de emprego em inglês, ou para uma prova, sei lá, para um mestrado, para um doutorado, alguma coisa que você esteja estudando muito especificamente. Então, qual que é a saída? O que ele diz nesse vídeo? O vídeo, eu não falei o nome da pessoa, mas o vídeo que eu tô deixando aqui embaixo é do Thomas Frank. Ele tem um canal em inglês aqui no YouTube, não sobre o idioma do inglês, mas sobre estudar. E o que ele fala nesse vídeo? Que o cérebro precisa esquecer para poder lembrar. Então eu vou repetir. O cérebro precisa esquecer para poder lembrar. Então você precisa espaçar o seu estudo, você precisa fazer uma coisa regular e constante do idioma, então estudar um pouco todos os dias. Se precisa estudar 12 horas, se você tem 12 horas para estudar, estuda 3 dias, 4 horas. Ou 4 dias de 3 horas, ou 6 dias, 2 horas, para você poder espaçar isso para o seu cérebro se recuperar. No dia seguinte que você estudou, você vai esquecer, que é natural, porque você não estudou 12 horas, você estudou 2, 3 horas. E aí quando você lembrar,
você está reforçando aquele espacinho, aquela gavetinha do cérebro onde você estava estudando vocabulário, ou gramática, ou pronúncia, ou treinando listening. Então tudo isso faz parte do processo. Você precisa esquecer. Não fique nervoso, não fique nervosa quando você esquecer, porque é normal esquecer, faz parte do processo, porque vamos lembrar que é confuso, mas o cérebro precisa esquecer para que ele possa lembrar, e continue passando isso ao longo de muitos meses, ao longo de muitos dias e muitos anos. Isso, por um lado, é o motivo pelo qual eu não recomendo cursos ou livros ou coisas que prometam inglês em 200 horas. Inglês em 10 meses, inglês dormindo. Isso não existe, pessoal. Para você ser um proficiente falante do idioma, você precisa ter isso ao longo de muito tempo, espaçadamente e constante. Você não pode parar. Que nem exercício físico, que nem quando você vai estudar para um concurso ou quando você vai estudar para o vestibular. Isso precisa ser parte da sua vida ao longo do tempo. Não se esqueça desse spacing effect. Assim, as duas dicas principais são estudar muito, mas ao longo do tempo. Então, espaçar esse muito que você pode, o quanto você pode ao longo do tempo. Segunda dica é revisar. Então, reveja tudo que você viu de novo, né? Reveja de novo, ficou meio redundante, mas veja de novo o que você está estudando várias vezes para isso poder ser fixado no cérebro. E a dica bônus, né? Eram duas, mas a 2,5 é: tenha paciência. A paciência leva você ao longe. Não desista, continue acreditando no seu cérebro, na sua memória, na sua repetição. Me diga o que você achou aqui no comentário. Já se inscreva no canal que vai ter mais dicas como essa sempre por aqui. Espero que tenha sido útil. And bye! Expression of the day. Já que falamos de memória hoje, aqui no canal, a expressão é walk down memory lane. Walk down memory lane. Traduzindo ao pé da letra, fica algo como andar no caminho da memória. E nada mais é do que você lembrar de coisas que aconteceram no passado. Sabe quando você revê pessoal de colégio, ou quando você vai atrás de um pessoal que você conhece há muito tempo, e aí você começa a falar do que aconteceu no passado, e você relembrar o que aconteceu? É essa walk down memory lane. Dentro de uma frase poderia ser algo como: I saw my high school friend last night and we took a walk down memory lane. Eu vi o meu amigo da escola ontem à noite e a gente relembrou dos bons tempos. Então pode usar aí, treine bastante a sua memory and bye! Obrigada, Titia Fê, por mais uma participação. E para encerrar o nosso programa, que está chegando ao finalzinho, mas ainda tem aquela super dica para você cuidar de você e da sua família e também da vida profissional. A terapeuta Luciana Escudeiro, ela que é psicóloga, tem trazido para o programa muita coisa boa de dica. Então, roda aí! Olá a todos, mais uma vez aqui para falarmos de coisas e sentimentos e emoções do nosso dia a dia. E hoje eu trago um assunto extremamente importante, né, que a gente tem observado muitos casos acontecerem, muitas queixas de consultório, muitas pessoas procurando por isso, que é a questão dos transtornos alimentares, na adolescência principalmente. O que é um transtorno alimentar? O transtorno alimentar é uma patologia, né, que afeta o sistema psíquico e o sistema somático, ou seja, afeta a cabeça, a mente da gente e o corpo, né? Então eles estão extremamente relacionados. Quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente tem vários tipos que a gente pode trazer e pensar um pouquinho, né? A grande dificuldade, muitas vezes, não é o que a gente tem de olhar para aquela pessoa e perceber que tem ali um grande problema de transtorno alimentar, principalmente adolescentes. Então a gente tem alguns tipos de transtorno alimentar, que é a bulimia nervosa, a anorexia nervosa, a gente tem a compulsão alimentar e a gente tem também a anorexia atípica. Principalmente a anorexia atípica é aquela anorexia que a gente não percebe no corpo, olhando para adolescente, por exemplo, né? Então, o que é cada uma delas? A anorexia, todas têm um ponto em comum, que é a perda do controle.
Então, a perda do controle de si mesmo, né? A perda do controle em relação à alimentação. Então, a anorexia é o medo exagerado com a alimentação, né? E o medo exagerado de engordar. Então, a adolescente, isso acomete meninos também, né? Mais meninas, mas meninos também acomete. A gente olha e tá normal, né? É uma criança, é um adolescente que não tem muito problema com a aparência, mas quando ela se olha no espelho, né? Ela vê uma coisa completamente desfigurada e muito maior do que ela consegue, do que de fato é na realidade. Então, tem aí um distúrbio relacionado à imagem que a gente vai tendo de si mesmo. Então, a anorexia é o medo exagerado de se alimentar, né? E muitas vezes isso pode progredir para uma bulimia. O que é a bulimia? É também a preocupação com o corpo, com aumento de peso e com a alimentação. Então, muitas vezes ela sai de um ponto da anorexia para a bulimia. Ou seja, ela começa a ter ímpetos, né, de impulsividade e de comer exageradamente, e depois ela se vê com aquela alimentação e ela vai provocar o vômito para poder, então, tirar tudo aquilo que ela comeu sem pensar. Então, a gente pode ter anorexia e bulimia, ou só anorexia ou só bulimia. E a compulsão alimentar, ela está muito ligada à ansiedade, né? Quando a gente pega uma estimativa de obesos dentro dessa perspectiva, a gente vai ver que muitos têm a questão da compulsão alimentar, sem necessariamente ter a questão da bulimia associada. Uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, então, são os sinais que esses transtornos, né, que esses distúrbios acarretam. Muitas vezes a gente não percebe, mas existem sinais que eles estão gritantes naquele indivíduo. Então, um indivíduo, por exemplo, quem tem bulimia, vai muitas vezes ao banheiro logo após a alimentação. Então, a pessoa se alimenta compulsivamente e aí provoca o vômito. Então, é uma pessoa que vai estar sempre indo e voltando do banheiro. Então, a gente precisa estar atento a isso. Uma outra coisa é a distensão abdominal. É aquele indivíduo, né, que está sempre com o abdômen estendido, inchado, antes, claro, de provocar o vômito. Uma outra coisa que é interessante observar e que muitas vezes é detectado pelo dentista, né, a gente muitas vezes não entende essa associação, mas os dentes, por conta do vômito, eles ficam corroídos. Então, um dos profissionais que pode detectar a questão da bulimia é o profissional de odontologia, porque ele verifica que os dentes eles estão corroídos. E muitas vezes a gente tem uma calosidade provocada pelo vômito na bulimia, que essa parte aqui da mão de quem provoca o vômito é toda machucada, cheia de calosidade. Então, são sinais muito delicados, né? Muitas vezes passam desapercebidos, mas que são sinais que a gente precisa estar muito atento, né? A anorexia, ela afeta quando a gente tende a perceber algumas questões na pessoa que é anoréxica, que é baixo peso, não necessariamente, mas muitas vezes é o baixo peso, alterações no ciclo menstrual, né? A menina, a mulher, né? Ela pode deixar de menstruar. E uma coisa que a gente precisa estar muito atento é que a anorexia pode levar à morte. Então, a pessoa pode ficar desnutrida a ponto de não conseguir andar, de ficar extremamente fraca, frágil. Então, é um distúrbio, né, especificamente a bulimia, a anorexia, de poder levar à morte, muitas vezes, né? E esse paciente que acaba regredindo, né, tem uma remissão nesses sintomas, ele precisa ser acompanhado por um tempo, porque isso pode voltar a acontecer mesmo que depois de uma estabilidade. Então, ter uma proximidade muito grande, estar sempre por perto. Existem alguns mitos que permeiam a questão da anorexia e da bulimia especificamente, que está ligado a causas, né? Então, as causas podem ser biológicas, familiares, elas podem ser multifatoriais, né? A gente vive numa sociedade em que o corpo magro ele é muito valorizado. Então, se a gente pegar essa questão ambiental como ponto de
de entendimento e compreensão dessa problemática, ele vai, não só ele, né, a gente tem que pegar outras questões também, vai nos dizer o quanto eu ter um corpo magro é valorizado e o quanto isso pode me levar, quem já tem uma predisposição a desenvolver isso tudo, a desenvolver um distúrbio alimentar, né? Então temos que ficar muito atentos porque é uma problemática extremamente grave e que precisa de muito cuidado. A obesidade também entra um pouco nessa questão, que é ter uma questão de sobrepeso e que a partir daí a gente tem as comorbidades, ou seja, as doenças associadas ao aumento de peso. Isso com a anorexia, com a bulimia, com o comer compulsivo também. Então é isso, espero poder ter ajudado, a gente poder pensar um pouco sobre essa problemática e olhar com carinho para quem apresente, porque isso não é uma escolha, né? É um distúrbio que acomete e a gente não escolhe ter, né? Muitas vezes a gente acha, não come porque não quer, não é, né? E é isso, qualquer dúvida, tem meu telefone, a gente pode conversar um pouquinho mais. Até mais. Obrigada, Luciana Escudeiro, psicóloga, terapeuta, atende aqui na Zona Norte, o endereço está passando aqui embaixo. Agenda sua consulta, marca para o seu filho, realmente pode te ajudar e muito. Eu te agradeço pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa, todos os sábados, o programa completo. E todo dia da semana tem quadro para você. Fica ligado. Nossa página na internet é facebook.com/programa TopZN. O nosso YouTube, youtube.com/programa TopZN. Então fica ligado lá, tá bom? Até lá!